Olá, menino, boa noite. Muito boa noite, Cleide. Muito boa noite a todos e todas, encarnados e desencarnados. É uma alegria estarmos juntos nesse encontro para a gente conversar um pouquinho sobre nosso amado Evangelho. Sim, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui na sala da Joana de Ângeles. Quero pedir desculpa pelo nosso atraso. Atrasamos alguns minutinhos, mas aqui estamos. Na noite de hoje, o menino vai falar para nós sobre Francisco de Assis e o leproso. E para darmos início à nossa live, eu vou fazer uma prece. Pode ser, Vitor? Pode ser, menino? Eu vou fazer uma prece. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que nos concede de levarmos a Sua palavra a todos os que estão nos assistindo neste momento e a todos os que virão assistir depois. Rogamos que envolva o nosso querido menino que vai falar para nós hoje sobre o nosso irmãozinho Francisco de Assis. Rogamos que envolva a todos os nossos companheiros que estão nos assistindo neste momento e a todos aqueles que virão assistir depois. Que a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré envolva-os com muito amor, com muito carinho, e que assim seja. Agora é com você. Vamos lá, né? Eu vou ficar aqui, no finalzinho eu volto. A culpa do atraso foi minha, então, se vocês puderem, nos perdoem pela falta de compromisso em relação à pontualidade. Mas com muita alegria, nós estamos aqui para a gente pensar um pouquinho a respeito do nosso amado Evangelho. E hoje, desejando compartilhar algumas coisas de Francisco de Assis, mais focado na presença de um personagem importante na história dele, que é o leproso. E eu gostaria muito, né, que São Francisco, aonde ele estiver, o que ele estiver fazendo, que, se possível, pense em nós com carinho, nos ajudando aqui a fazer essas lições da forma mais sincera e verdadeira possível, no intuito de acertar mais, errar menos, mas aprender profundamente. Qualquer asneira que eu venha a começar a falar, que possa me ajudar, né, para que eu consiga ser o máximo fidedigno, me aproximar desse coração que representa o grande sol de Assis. E para a gente começar nossa reflexão, né, cumprimentando todo mundo que está aí com a gente, que é uma alegria, o pessoal do NEP Alcione em peso, né? É muito bom ver essas carinhas queridas, a Cida, a Carmelita, a minha cunhada, a Lourdes, a Raquel, enfim, todo mundo que está aí com a gente, sinta-se abraçado, a Silvia. Para nossa reflexão começar, nós vamos pegar um trechinho, um pequeno enxerto de uma música intitulada Verbos. Essa música foi escrita pelo Gladstone e pelo Tim, né? Quem canta ela é a dupla Tim Vanessa. Para mim, né, representa aqueles que trazem a arte espírita da forma mais elevada, expressando as culminâncias divinas assim de uma forma extraordinária. E tem um momento na letra dessa música, Verbos, que é, eles dizem assim:
O Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz. O Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz. São três pilares centrais da Boa Nova: silêncio, ensino e paz. Mas por que a gente pensar nesses três pilares para tratarmos de Francisco de Assis? Por que, de certo modo, representariam base para esse tema, ainda mais o encontro dele com o leproso? De certa maneira, eles resumem de uma forma magistral o que representa o Evangelho. É a definição, esse compêndio, a articulação do silêncio, do ensino e da paz. Essa definição é por demais profunda. E é a partir dela que a gente gostaria de falar desse processo de transformação do próprio Francisco, que foi chamado ao silêncio para receber, para nesse silêncio, né, viver um instante importante, depois se deparar com o ensino e, por fim, culminar na conquista da paz. O Francisco de Assis, de certo modo, é chamado no silêncio de Deus. Ele vive a experiência, compreende primeiro o Evangelho no silêncio, percebe-o nos ensinos, posteriormente, e, vamos dizer assim, amplia o seu olhar na paz, a respeito, né, dessa mensagem divina, de que Jesus é o mensageiro e, ao mesmo tempo, a mensagem, mas que é o grande porta-voz de Deus. Francisco de Assis passa por esses três pilares. E quando a gente pensa nesse encontro dele com o leproso, é um momento que ele vai ter lições muito grandes. É um momento que ele vai lidar com ensinos. Mas antes de ter esses ensinos, ele teve um momento de silêncio. Ele experimentou um tempo de silêncio. Silêncio nos lembra gestação. É aquele processo mais interior que vai acontecendo dentro de nós sem que a gente consiga perceber a dimensão, mas vai sendo formado alguma coisa. E é muito curioso na vida de Francisco como tudo isso foi acontecendo, a maneira que a vida foi se dando, porque esse em si é o ciclo evolutivo. Essa é a proposta da evolução a partir do Evangelho, desse percurso de transformação da alma. A gente vai penetrando o silêncio, vai aprendendo no silêncio a verdade, e essa verdade que nos ensina, nos motiva a formar uma nova consciência, que nos auxilia na administração de nós mesmos, na conquista efetiva da paz. E na paz a gente vai entendendo a importância do silêncio. Então é um contínuo. Só que nesse contínuo, talvez a gente enfrente momentos de crise, instantes de crise. E a gente deve perceber o processo evolutivo cada vez mais na própria noção da palavra, processo, transformação, porque a gente está falando de algo que não acontece automaticamente, não acontece instantaneamente. O Sol de Assis foi um dia um vagalume. O Sol de Assis perpassou, como que o caminho da vela, sob ser depois uma lamparina. Essa luz desse exemplo tão extraordinário de simplicidade e humildade não brilhou do dia para a noite. Viveu momentos e momentos
A ascensão espiritual é feita desses ciclos, em que vão existindo etapas que precisam ser respeitadas e compreendidas. Ele teve um tempo em que ele estava junto de pessoas, de corações, em determinado aprendizado. O tempo que ele ficou mais ligado inicialmente com a família dele não foi em vão. Cada etapa do processo vai nos ajudando a construir referências, e essas referências, elas vão servindo-nos para que a gente consiga avaliar a vida. Só que nessas avaliações a gente vai se dando conta daquilo que está legal, daquilo que pode melhorar. Às vezes, no que a gente vai construindo de referências, a gente vai sentindo necessidades muito profundas de determinadas coisas, e tudo isso vai constituindo a nossa jornada. Então, o pai dele era uma pessoa, né, de condições financeiras extraordinárias, a mãe dele, um coração de uma espiritualidade muito profunda. Ele teve um período mais intensivo em determinadas experiências, né? Gostava, isso, né, não só ele fazia inicialmente, mas era algo dele, ele gostava muito de cantar, cantava muito, né? Era uma alegria que transbordava do coração dele. Ele teve esse período de frequentar mais eventos sociais, teve um período menor, nunca, de certo modo, distanciando-se das pessoas, mas compreendendo as necessidades que o seu próprio coração guardava para consigo mesmo. E nesse caminho que ele foi seguindo, cada vez que a vida chamava ele para dar um passo à frente, ele tinha igualmente, né, condições, pelas experiências vividas, de ter referência. O que ele já tinha vivido, o que ele tinha alcançado no que ele tinha vivido, e ao mesmo tempo, o que as experiências iam convidando ele para aprender. E é nesse contraste entre o futuro que quer nascer no presente e o passado que quer permanecer no agora. É nesse contraste, nessa luta, nesse conflito, nessa que a crise evolutiva ela vai se instaurando, às vezes determinando um esvaziamento, porque no silêncio é a voz divina que fala. Na maior parte das vezes, a gente vai aprendendo a se esvaziar. É um momento que, de certo modo, nós vamos lidando com outro tipo de linguagem, porque as experiências, elas às vezes são muito mais intensas do que parecem. E às vezes despertam em nós gatilhos que vão gerando reflexões necessárias. Francisco tinha até então um estilo de vida, né, muito abundante. E ele estava mais ligado a pessoas que faziam parte dessa forma de agir, desse estilo. E diante, por exemplo, dos mais pobres, dos outros corações, em situações diversas, ele guardava uma certa dificuldade. Os leprosos, por exemplo, para ele, não representavam aquele público-alvo do seu coração. Enquanto que Ciclara, né, já possuía em si uma tendência, uma propensão para essa sensibilidade, ainda em Francisco era preciso germinar ou recordar, visto que esse coração Francisco de Assis representa uma personalidade de um espírito que também teve outras vivências, sendo o João Evangelista, uma alma que alcançou noções de espiritualidade vasta e que foi conduzido de novo ao teatro da vida.
para essa missão sublime da retomada ao sentido do cristianismo. Só que ninguém vive o sentido do cristianismo sem resgatar ou encontrar, relembrar a essência dentro de si mesmo. Os leprosos não eram as figuras patentes de admiração, de proximidade, de amizade, inicialmente para Francisco. E no meio disso tudo, desse processo que ele estava vivendo, né, ele tem uma mensagem interessante no Religião dos Espíritos, que Emmanuel ele vai falar um pouquinho nas horas de crise. Meu Deus, peraí. Vai dar certo. Nas horas de crise, aonde inicialmente ele diz assim: na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam, inarticuladas, no imo de ti mesmo. Perceberás distintamente o conflito. Então, aqui, quando a gente pensa no coração de Francisco, nesse processo anterior ao encontro com esse leproso, era uma alma que estava atordoada. É o passado, no dizer de Emmanuel, que teima em ficar e o presente que anseia pelo futuro. É o cárcere e a libertação, a sombra e a luz, a dívida e a esperança. É o que foi e o que deve ser. É esse instante. É esse instante que vai como que divisando dentro de nós. Se a gente parar para pensar, né, a gente naturalmente tem um conjunto de impulsos de reações que são naturais, representam nossas construções. À medida que nós vamos refletindo e percebendo um pouco mais a nossa forma de agir, a gente às vezes vai observando, entendendo, cara, mas tem determinadas coisas que não estão tão legais, ou a gente vai sentindo pelas vias, às vezes, de determinados sofrimentos interiores, que alguma coisa precisa mudar. E é nesse embate, né, essa crise que lembra, né, se eu não salvo engano, não sei se é do latim ou do grego, que é a palavra que significa ouro. O Arthur ele tem uma live que ele vai comentar a respeito de uma mensagem de Emmanuel do Vinho de Luz também sobre crise, que ele vai retomar aí etimologicamente, né, essa semelhança, porque de certa forma a crise é um momento de ouro. Esse instante de lutas, de embate, que o próprio apóstolo Paulo nos trazia, ele é fundamental. Aonde a gente vai se dando conta. É o bom combate. Só que é um processo que a gente muitas vezes não delimita o tempo. A gente vai conduzindo o modo, como ele vai se dar. Então, Francisco de Assis, nesse processo de silêncio, que parece que o coração dele chamava para dentro, ele passou por um instante que, apesar de, né, estar nas atividades ao seu redor, o seu coração já sentiu uma necessidade de silêncio. O seu espírito já demarcava a necessidade de silêncio. Uma voz interiormente já o chamava. E isso é bastante significativo. Não houve, vamos dizer assim, uma afronta do poder divino em relação ao coração dele. Havia uma espera. E uma espera bastante significativa, né? Uma espera bastante significativa,
porque era gestação de um processo. Era gestação de um processo. E aí, para além do chamado, né, reconstrói a minha igreja, ele também vai ter uma outra lição. Quando ele estava fazendo uma prece, como que, né, ali em busca dessas respostas, desses anseios, por compreender o que a vida queria dele, porque às vezes a gente não percebe, mas o momento de aflição, às vezes a angústia em si é o início dessa prece, dessa rogativa, porque o coração, como que às vezes mergulhado nas situações adversas, em si mesmo, pelos sentimentos que guardamos dentro de nós, eles já representam essa voz do socorro, do pedir socorro. E ele vai receber uma resposta. É preciso, como que, desprezar que se ama e amar tudo que se despreza. É uma frase interessante, que a gente não vai penetrar na exterioridade, mas na interioridade dela, porque, longe de extremos aqui, era preciso encontrar valor aonde não se percebia e reconstituir o olhar a respeito dos valores já dados diante daquilo que já se tinha em mente. Em outras palavras, era preciso começar a olhar a experiência terrena de um outro modo. Era preciso afinar o olhar, o sentimento para uma outra direção. Porque é muito natural que a gente, normalmente, a gente se filia a uma forma de ser e, às vezes, vá criando determinadas barreiras, determinados limites e fronteiras a esse mundo de significados. Só que a experiência evolutiva é para que o nosso espírito ele vá estendendo esses limites, vá abarcando para além do nosso olhar, do nosso umbigo, das nossas preferências, dos nossos pontos de vista. Ele conhecia um universo que é de uma pessoa, né, que, vamos dizer assim, classe média alta, um estilo de vida de outro mundo, né, assim, desfrutando de todos os privilégios, e era preciso começar a aproximar-se de um outro mundo. Então, como que o mundo espiritual começa a redirecioná-lo? Aquela lição é a semente que vai gestar a paz em seu espírito. É no silêncio da mensagem, quando ele começa a refletir, perceber mais internamente o que a vida estava querendo chamá-lo, é que as coisas começam a caminhar. E é bastante curioso, porque você aprender a amar o que você despreza, o que você não via valor, aquilo que você não dava conta, que possuía ali uma utilidade, uma expressividade, é um processo desafiador. É um processo que às vezes vai pedindo para a gente abrir mão. No caso do orgulho, porque no orgulho a gente se investe de um poder que a gente acha que possui e vai construindo, às vezes, esses muros, essas barreiras. O convite era para se esvaziar do poder para conhecer a vontade divina. Era alargar o campo dos seus olhos. E há uma mensagem muito interessante, que é o homem no mundo, no Evangelho segundo o Espiritismo, em que a primeira frase ela se faz muito significativa. Um sentimento de piedade.
deve predominar no coração humano. A primeira coisa que o homem no mundo, o espírito encarnado, deve atentar-se é a piedade. A piedade, que aí outros espíritos vão explicar no Evangelho, é o sentimento que mais nos aproxima dos anjos, porque ela é a base da misericórdia. A piedade é quando nós conseguimos nos sentirmos sensibilizados pela presença do outro. É quando não só a gente está no nosso mundo, mas a gente começa a divisar o mundo do outro. A gente começa a se dar conta que existe o outro. E isso é fundamental. Isso é essencial no processo evolutivo. Então, Francisco, ele vai sendo convidado a gestar uma, uma nova consciência. Ele vai sendo deslocado do seu mundo particular para conhecer um outro. É onde que, numa dessas, andando de cavalinho, conforme o De Luca conta no livro, ele vai encontrar com o leproso. E o primeiro impulso, qual ele tinha, era de se afastar. Mas ele decide permanecer. Ele decide ficar. E no que ele decide ficar, como que, né, ele começa a perceber o outro. O leproso faz um primeiro movimento, uma esmola, uma esmola, por favor, né? A primeira coisa que ele vai pedir é essa esmola. Aí o Francisco não tinha arredado o pé, mas ele ainda não tinha se dado conta, talvez, da extensão. Aí ele joga uma moeda, não aproxima. A piedade aproxima. Quando a criatura ela ainda, ela ainda se mantém indiferente, distância, não é questão física, é dificuldade de contato. Então, nessa hora que ele joga a moedinha, ele, o leproso pede de novo uma esmola, pelo amor de Deus. Francisco se questiona, mas espera aí, eu já dei. O que que naquele momento representa? É então que, né, ele vai fazer o gesto, descer do cavalinho, é, que é esse movimento importante de aproximação, de contato. Ali existe um enfrentamento. Não um enfrentamento como uma imposição ao mundo interior dele, mas existia um novo sentimento a nascer, porque a piedade, ela como que nos comove, mas o que a gente faz a partir dessa comoção é uma escolha nossa. Ela foi concedida como um presente de Deus, porque desde o princípio a gente pode estar próximo dos anjos. No seguinte sentido, né? Algo que Lucas vai dizer, sede misericordiosos como vosso Pai Celestial, e que no Evangelho dele, né? Ele vai falar que é justamente pela misericórdia que a criatura se identifica mais com a sua natureza. A lição da piedade. O silêncio da vida foi permitindo Francisco conhecer o Evangelho. As primeiras formas, né? Claro que teve a presença da mãe dele, né? Mas ele chegou a um ponto que ele estava mais solo no caminho. Foi o silêncio que apresentou o Evangelho a ele. Às vezes é o silêncio que nos apresenta a mensagem divina.
é o coração que pede alguma coisa. Mas aí a gente vai para o ensino. Porque a gente se mostra como que sedento dessa fonte. E a gente começa a aprender. E as experiências que muitas vezes vão nos conduzindo a isso, a esse aprendizado. E, e de certo modo, ele, ao se dar conta de que ele estava ali naquele momento, né, ele começa a refletir, começa a pensar. Ele né, chega numa conclusão importante. Ele reconheceu a sua miséria. Em qual sentido? Ele viu que o outro estava doente, a lepra tinha alcançado o corpo dele, daquele homem. Mas ele olha para ele mesmo e percebe que a alma dele estava com lepra. Então ele reconhece a dificuldade dele, a dificuldade do outro, né? E há uma fala interessante de Jesus no Evangelho: se tivesseis doente, não teríeis pecado. Porque o processo que Jesus anuncia, a doença já é o processo de purificação, o leproso já estava em vista dessa transformação profunda que às vezes as doenças propiciam, né? Como que expurgar determinadas imperfeições. E naquele caso, o dele, o espírito dele ainda permanecia atado à imperfeição. Ele começava a se dar conta daquilo que precisava. Os ensinos, que é o segundo pilar, vão nos dando dimensão daquilo que a gente vai sendo convocado a realizar. Eles vão sendo referências importantes para nossa própria experiência. Vão sendo referências necessárias para os nossos momentos, em que a gente vai se dando conta do que a gente apresenta, do que a vida nos chama, acentua-se ainda mais esse anseio de melhora, mas mantém-se ainda esse clima de luta interior, não um processo de competição, porque competição caminha para a ruína, mas um processo de transformação. E nesse sentido, Francisco, galgando esses degraus de lucidez, ele vai se aproximar, né, do leproso, ele vai beijar esse leproso, vai abraçá-lo, vai receber o beijo do leproso também, e vai ser um instante muito sensível, porque eles superaram o medo. Eles superaram, de certa forma, esse medo da exposição. É até interessante que, tendo um, um pedacinho, né, de uma fala de um frei que a Cleide me mandou, é, eu, o, o frei diz assim: converter-se é expor-se. Converter-se é você se expor, é você se dar ao processo, é você sair, né, vamos dizer assim, na metáfora bíblica, do Egito da escravidão e ir em busca da terra prometida. Esse miolo dessa jornada de aprendizados no deserto da vida são aonde as lições divinas vão se dando, aonde a gente é chamado à responsabilidade. Existe um movimento de sair, mas permanecer caminhando
Só permanece aqueles que vão compreendendo a responsabilidade do processo. Francisco começa a se dar conta do significado do Evangelho. Ele começa a construir dentro de si a paz. Porque essa paz do divino amigo, quando a gente pensa na paz do mestre, né? A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, não vou lá dou como o mundo a dá. Sobra tanta paz em Jesus que ele é capaz de nos conceder. Mas a paz do Cristo representa a presença dele ao nosso lado. E toda vez que a gente se conecta um cadinho com os espíritos superiores, a gente nunca é alimentado para ficar parado. Vem um rio de forças que nos levam ao movimento, que nos chamam para a responsabilidade. O problema no mundo não é tão somente das desigualdades, no sentido da necessidade de justiça social. Porque justiça social é você colocar todo mundo nas melhores, em condições iguais. Acabar com essa desigualdade. O problema do mundo não é apenas esse. Se fosse, né, esse, Deus teria criado a didática da evolução de um outro mundo. O problema e aí que está a diferença entre justiça social e caridade, que é algo até curioso. No dia 1º de janeiro, lá na casa da minha avó, o pessoal estava, né, refletindo sobre o que fazer com o prêmio da Mega Sena. Né? E aí, se você ganhasse uma bolada de dinheiro, o que você ia fazer, né? Infelizmente, ninguém ganhou, estava todo mundo só pensando, só imaginando. Mas aí, né, os projetos, não, eu vou pagar uma viagem para todo mundo, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Né? Aí, tá, eu escutando aquilo ali, todo mundo, né, falando dos desejos, eu pensei, gente, será que ninguém vai começar a comentar aqui o que a gente poderia fazer pelas pessoas? Aí, de repente, umas primas começaram, não, eu ia fazer, né, ia criar isso, a instituição para abrigar cachorro, né, ia dar 1 milhão para caridade, aí começou a surgir as propostas. Só que pegar o dinheiro e investir nessas coisas, isso é justiça social. Isso é um dever, uma vez que todo recurso que nos vem, ele é uma concessão divina, por mais que você tenha trabalhado, porque tem pessoas trabalhando o dia inteirinho, né? 12, 14 horas, às vezes mães solteiras que trabalham o dia inteirinho, e não é só porque estão trabalhando que alcançaram altas condições na Terra. Então, a forma não é só trabalhar. Se, de certa forma, por vezes, determinados corações vão avolumando o patrimônio, são possibilidades de ação, possibilidades de construção. E essa permissão divina, essa possibilidade, ela precisa ser reconhecida na sua responsabilidade. Então, nesse caso, doar dinheiro, né, criar tantos projetos é a justiça social. Mas você não só criar projeto, mas se fazer presente nele, ter contato com o outro, isso é caridade. Caridade é o encontro das almas. Quando as fronteiras são como que
por determinado momento abaixadas e a gente se conecta com o outro lado. A gente consegue sentir parte um cadinho. O coração se percebe tocado. É isso que a piedade faz. Ela baixa a fronteira. Esse sentimento que nasce em nós, tem para baixar a fronteira, para a gente abraçar, para a gente ter o contato, para a gente poder enxergar o outro do outro lado, de modo que não seja um outro lugar, mas possa representar também como que extensão desses laços da alma, desses significados, desses sentidos que a gente já começa a construir dentro de nós. Francisco tinha sido, naquele momento, chamado a relembrar a essência do Evangelho, a essência da paz. Porque essa paz ensina muito. O silêncio ensina, a verdade através do ensino ensina, e a paz, o sentimento em nós também ensina. O silêncio é o sentimento de Deus se aproximando do nós. O ensino é o sentimento dele, como que interagindo com os nossos. E a paz é a construção do nosso sentimento que começa a ser despertado para essa natureza superior que a gente tem. Lembrar da nossa natureza. E ali, Francisco, como que tem esse start desse processo que não para. Que a gente vai sendo convidado intensamente a estar próximo, a enxergar sob outras vistas. É isso que Jesus, de certa forma, mais fez. Rompeu barreiras humanas. Esteve com os poderosos? Sim. Esteve com aqueles menos privilegiados? Sim. Porque ele reconhecia que tudo isso são condições transitórias e que, acima de tudo, ele assumiu uma responsabilidade com outros corações, com outras almas. A, a caridade é isso, assumir compromisso e responsabilidade com o outro. É você converter-se, expor-se. Você, logicamente, vai um pouquinho do outro vem, um pouquinho de você fica nele. E é essa troca que vai construindo, porque nós somos multidão. O que somos é graças a uma multidão de vozes que falam em nós. A minha fala não é a minha fala somente. É um conjunto de corações, de pessoas que fazem parte do meu ser. E essa construção vai possibilitando-me assumir a responsabilidade que a obra divina pede. Então, Francisco não resolve o problema de todos os leprosos, não resolve o problema das desigualdades. Não, porque essas alternâncias de estado, elas servem para criar chances da gente se aproximar. Criar momentos para contato, para que nessa alternância a gente perceba que às vezes a gente vai precisar do outro e que às vezes a gente pode ajudar o outro. Francisco estava sendo inserido na didática do Evangelho. Aprender a receber com dignidade para dar com clareza. E é a partir disso que começa a sua missão, o seu propósito, porque ele começa a se dar conta daquilo que era necessário, aproximar das pessoas. Por isso, ele dizia, se necessário, a gente usa as palavras para falar do Evangelho. Mas se não, deixa o coração conversar com o outro, deixa o silêncio. Deixa o silêncio ensinar primeiro. O silêncio da disposição de servir, desse anseio de fazer parte.
desse anseio de comprometer-se com o outro. Obrigado pela paciência, pela misericórdia, que o Cristo de Deus nos abençoe. Ah, já acabou, estava tão bom. Estava tão bom te ouvir. Nossa, ficaríamos aqui te ouvindo mais tempo. Obrigada, Vitor. Muito obrigada por vir aqui ter conosco, por falar para nós com a sensibilidade do seu coração. Nós temos aqui bastante companheiro nos acompanhando, agradecendo. Nós agradecemos aqui a presença de todos vocês. Agradecemos o Vitor. E para finalizar a nossa live, nós vamos pedir para o Vitor fazer uma prece para nós, né, Vitor? Vai, bora lá, né? Vamos orar. Vamos orar, então. Nossos amados irmãozinhos e irmãzinhas, vamos orar. Francisco de Assis, nós estamos aqui, primeiramente, te agradecendo por assumir esse compromisso com a vida. O teu testemunho fala o que o Evangelho tanto deseja nos ensinar. Não simplesmente por aquilo que falastes, mas, sobretudo, pelo que o teu coração irradia. Bem sabemos que continua na direção da terra, sob o olhar atento, junto ao Mestre querido, abençoando e iluminando os caminhos humanos, conduzindo o Consolador prometido na terra, o quanto possível. Ajuda-nos também a nos darmos conta da necessidade do silêncio, da importância do ensino e da grandeza da paz. Que os nossos espíritos, por vezes enebriados pelas sensações terrestres, tão desconectados com a sua verdadeira natureza, tenham condições de lembrar-se dos objetivos superiores que aqui viemos, que a gente possa despertar, por vezes, desse sono dolorido, das nossas barreiras estreitas, das nossas limitações vagas. Esse sono que nos prende muitas vezes ao pesadelo do desencanto, da ilusão, que a gente possa acordar para as verdades superiores que nos convocam a perceber o quanto nós temos de possibilidade em realizar, o quanto as pessoas que estão à nossa volta são importantes. Às vezes não estão nas condições que gostaríamos, nós também ainda não, mas podem cada qual nos oferecer o presente do amor que já desenvolveram em si mesmos. E o amor, mesmo que imperfeito, não deixa de ser amor. E é por essa essência, Senhor, que não queremos pedir bênçãos simplesmente ao nosso coração. A gente pede todo dia proteção, roga inúmeras vezes sempre o melhor em nosso favor. E bem o sabemos que o Senhor, mesmo quando não pedimos,
já tem a disposição de cuidar de nós. O Senhor já ora pelos nossos espíritos. Ajuda a gente a se lembrar mais de orar pelos nossos irmãos. Não como quem quer te lembrar do que o Senhor está deixando de fazer. Porque melhor do que qualquer um de nós, tens consciência de todos os problemas da terra. Não é porque o Senhor não foi ou não esteve presente nas circunstâncias, mas é porque muitas vezes nós não acordamos para o nosso compromisso de nos fazermos presentes. Ajuda nas nossas preces a fortalecermos essa responsabilidade de estendermos a mão, de sermos mais humildes e pacientes e abençoarmos mais, levarmos um pouquinho do que temos, da nossa esperança e da nossa confiança, mas levarmos. Cuida, Jesus, de todos nós. Nunca deixaremos de pedir, bem o sabemos, mas nos ensina cada vez mais a cuidar do nosso semelhante. Que assim seja.